Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, dando continuidade aí ao nosso estudo, nossa exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos ler no capítulo 2, os versos de 1 a 10. Gálatas, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 10. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque precisamos de ti. É a tua palavra, é o teu poder, é a tua revelação, Senhor. Nenhum de nós pode compreendê-la se não for por meio do teu Espírito. Nenhum de nós pode anunciá-la se também não for por meio do teu Espírito. Então, ó Deus, que seja o teu Espírito a nos ensinar nessa noite, que eu não atrapalhe, que as minhas incapacidades não sejam um obstáculo, para que o Senhor fale com a tua igreja nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Hoje, então, é o terceiro sermão da carta aos Gálatas. Nós começamos aí 2 semanas atrás e vimos o que motivou Paulo a escrever essa carta. Nós vimos que ele está tratando com com as igrejas da Galácia, porque falsos mestres haviam se infiltrado na igreja e estavam tentando impor as exigências do judaísmo entre eles. Por isso que chamamos eles de mestres judaizantes, aqueles que estão querendo trazer as exigências do evangelho as exigências do judaísmo para dentro do evangelho. Eles estão querendo que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que estão se convertendo ao cristianismo, eles querem que esses também passem pela circuncisão, que eles também cumpram os calendários de festas, que eles também cumpram as dietas. Então, eles estão tentando trazer as regras, aquelas ordenanças do judaísmo para dentro do evangelho. E para convencer os irmãos da Galácia, igrejas que foram plantadas por Paulo na sua primeira viagem missionária, para convencer esses irmãos, eles estavam acusando Paulo de ser um falso apóstolo, ou de ser um apóstolo inferior, porque não fazia parte dos 12. E também estavam acusando Paulo de estar
diluindo o evangelho, fazendo um evangelho mais suave para que ele pudesse agradar aos gentios. Então, esse evangelho de Paulo seria um evangelho distorcido, seria um falso evangelho para poder agradar aos gentios, e isso acabaria levando eles a ter uma vida de pecado. Então, Paulo está escrevendo essa carta para fazer essa defesa. Ele vai defender o seu apostolado e vai defender também a sua mensagem. Essa é a intenção da carta. Ele está chamando os Gálatas de volta ao evangelho que ele havia pregado quando plantou aquelas igrejas, e está também defendendo a autoridade do seu apostolado. Nós vimos que ele começa já a carta, né, Gálatas capítulo 1, verso 1, já chamando atenção para o seu apostolado, né? Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, depois ele vai elaborar isso. Nós vimos na semana passada como Paulo defendeu o seu apostolado. Defendeu que ele era tão apóstolo quanto qualquer dos apóstolos, porque ele foi chamado diretamente por Deus. Ele foi chamado diretamente por Cristo. Cristo deu a ele o evangelho, Cristo deu a ele o seu chamado. Então, ele usa a sua biografia, nós vimos na semana passada, para demonstrar que o seu ministério é resultado da obra direta de Deus. Então, ele não precisa da permissão ou da autorização daqueles que são chamados de apóstolos originais. Ele está dizendo que não deve nada àqueles homens, porque ele foi chamado diretamente por Deus, da mesma forma que eles também foram. Vimos que Paulo faz isso não por vaidade. Paulo não está defendendo o seu apostolado porque ele se sentiu ferido no seu ego, mas, na verdade, como os judaizantes estavam usando isso como argumento para atacar o evangelho, então ele precisou se defender, para que pudesse defender o evangelho. Então, Paulo, quando defende o seu apostolado, ele não está defendendo a si próprio. Ele está eliminando um argumento que os judaizantes usavam para poder atacar o verdadeiro evangelho que havia sido ensinado aos Gálatas. Então, Paulo está, em última instância, defendendo o evangelho. Então, ele apresenta a sua biografia, ele apresenta a história da sua conversão, ele apresenta o modo como ele agia e o modo como ele passou a agir, e demonstra que só o poder de Deus poderia ter transformado um perseguidor em um apóstolo. E foi isso que ele fez. Hoje, então, Paulo continua na defesa do seu apostolado. Nós vamos ver aqui uma segunda parte da defesa do seu apostolado, também trazendo a sua biografia, trazendo a sua história. Como nós vimos, os capítulos 1 e 2 da carta, prioritariamente, estão fazendo uma defesa do apostolado. O capítulo 3 e 4 vai falar da mensagem, vai trazer o conteúdo do evangelho que ele prega, e nos capítulos 5 e 6 ele vai demonstrar como esse evangelho que ele prega também demanda santidade, ou seja, ele não está diluindo o evangelho que ele prega demanda santidade também. Então, Paulo vai, aqui nesse texto que nós lemos, capítulo 2, versos 1 a 10, ele vai nos mostrar que os próprios apóstolos reconheceram a mensagem que ele pregava, e os próprios apóstolos reconheceram o seu ministério. Porque quando os judaizantes atacaram, eles não atacaram apenas a mensagem, eles atacaram também a pessoa de Paulo, o ministério de Paulo. Então, Paulo, nesse texto que nós lemos hoje, ele vai nos mostrar de que maneira a sua mensagem foi ratificada, a sua mensagem foi confirmada pelos apóstolos, e também vai mostrar como o seu chamado foi reconhecido pelos apóstolos. Então, esse texto ele se divide em duas partes. Nos versos 1 a 5, nós vamos ver Paulo demonstrando como o evangelho que ele prega, como a mensagem que ele prega foi ratificada pelos apóstolos.
E nos versos 6 a 10, nós vamos ver como os apóstolos reconheceram o seu chamado, reconheceram o seu ministério. E ele começa esse trecho falando o quê? 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém, levando também, com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. Em primeiro lugar, nós precisamos reparar que Paulo está de novo invocando a sua independência em relação aos apóstolos. Da mesma forma que no trecho da semana passada, Paulo diz que só foi procurar um apóstolo 3 anos depois da sua conversão, ou seja, ele não estava nem um pouco preocupado em ser confirmado ou ser permitido pelos apóstolos, tanto que ele demora 3 anos após a sua conversão para ir conversar com algum apóstolo. Ele já estava pregando o evangelho, ele já estava anunciando o evangelho e demorou 3 anos para conversar com um apóstolo. E aqui ele chama de novo a atenção que somente 14 anos depois é que ele vai de novo estar com os apóstolos. Então, ele não está vivendo em função, o seu ministério não é dependente dos apóstolos, ele demora 3, depois demora 14 para estar com os apóstolos, ele não tem nenhuma vontade, nenhuma preocupação de estar buscando a aprovação de homens, ele está fazendo a vontade de Deus e não está buscando aprovações de homens. Mas nós precisamos aqui analisar qual visita que Paulo está falando aqui dessa de 14 anos. Vamos lá em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, deixa marcado aí Gálatas, mas vamos em Atos capítulo 11. Nós vemos que Paulo vai em Jerusalém 4 vezes. Isso está no livro de Atos. A primeira vez que ele vai é quando ele se converte. Depois ele vai mais 2 vezes. Atos capítulo 11. Depois ele vai mais 3 vezes, perdão. No livro de Atos, ele foi quando se converteu. Depois ele vai de novo aqui. Atos capítulo 11, a partir do verso 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de quem? De Barnabé e Saulo, também chamado Paulo. Então vejam, aqui o que eu vou defender é que essa visita de 14 anos depois que Paulo está relatando aqui aos Gálatas, é essa visita aqui. Por quê? Porque ele disse lá que foi em resposta a uma revelação. Ele estava indo porque havia um profeta que disse que haveria fome, e essa fome se confirmou na região da Judéia, lá com os crentes judeus de Jerusalém. Então a igreja de Antioquia, onde Barnabé e Paulo estavam, resolveu enviar donativos, e ele estava indo então em resposta a uma revelação. Ele estava em Jerusalém não para defender o seu apostolado, ele estava em Jerusalém não para defender a sua mensagem, ele estava em Jerusalém para levar donativos para os cristãos judeus que estavam passando necessidade em Jerusalém. Então era isso que ele estava fazendo. Por quê? Porque a outra visita de Paulo, que poderia se comparar a essa, acontece no capítulo 15. Atos 15, versos 1 e 2. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles,
foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar da questão. Então vejam que aqui no capítulo 15, Paulo e Barnabé estavam indo justamente para tratar do problema que estava acontecendo lá na igreja da Galácia. Aí você pode dizer, poxa, Guilherme, então não seria mais fácil ser essa visita? Não. Sabe por quê? E eu não vou ler para não perdermos tempo, mas fica de trabalho de casa para você. Depois dessa visita, o que vai acontecer? Isso aqui é chamado de o Concílio de Jerusalém. É quando os apóstolos, eles vão se pronunciar oficialmente a respeito da circuncisão dos gentios. E então Paulo vai sair de lá com uma carta de Tiago dizendo que os cristãos gentios não devem se circuncidar e nem devem se submeter às exigências da lei. Se Paulo estivesse falando lá na carta aos Gálatas a respeito dessa visita, a carta aos Gálatas nem existiria. Ele simplesmente pegaria a carta de Tiago e diria, aqui, ó, não sou eu que estou dizendo, é Tiago. Então, ele está falando agora lá em Gálatas dessa visita que ele faz no capítulo 11, onde ele está indo levar donativos para os irmãos da igreja de Jerusalém. É isso que ele está fazendo lá. Então pode voltar lá para Gálatas capítulo 2. Então, ele demora 14 anos para estar de novo em Jerusalém e ele mais uma vez não foi para defender o seu apostolado, ele não foi para obter aprovação dos apóstolos, na verdade, ele estava lá, era levando socorro aos cristãos de Jerusalém. Só que Paulo é um homem inteligente, então ele está vivendo, e se você ler com atenção o livro de Atos, você vai perceber que sim, a conversão dos gentios era algo que gerava uma certa polêmica no meio da igreja. Os judeus se convertiam, eles entendiam que Jesus era o Messias, eles entendiam que Jesus era o Salvador, mas quando eles viam gentios se convertendo, muitos estranhavam. Citei aqui em algum momento, não sei se foi na semana passada ou na semana anterior, o quanto Deus precisou preparar Pedro para que ele fosse pregar para o centurião Cornélio, e deu a ele um êxtase, deu a ele visões, para que ele entendesse que Deus estava santificando algo que ele considerava impuro. Deus usa a figura dos animais impuros para tratar com Pedro, isso está em Atos capítulo 10, fique anotado aí se você não leu, mais um trabalho de casa para você ler aí o livro de Atos. Mas tudo isso por quê? Porque realmente a conversão dos gentios era uma questão para os judeus. Os judeus, mesmo cristãos, os judeus, mesmo convertidos, eles tinham uma certa dificuldade com a conversão dos gentios. Tá? Isso era uma realidade que vai se prolongar, e vocês viram que foi necessário até mesmo haver um concílio lá em Jerusalém a respeito disso. Mas Paulo não estava lá com esse motivo, mas Paulo estava lá fazendo um trabalho a favor da igreja dos gentios. Por quê? Porque ele faz questão de dizer, no verso 1, 14 anos depois fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Quem era Tito? Tito era um cristão, um homem importante do ministério de Paulo, um homem que vai ficar à frente da igreja de Tessalônica, e ele era um grego, ele era um gentio não circuncidado. Então Paulo vai para o coração do cristianismo judaico, ele vai para o coração do cristianismo dos apóstolos, e ele vai com Tito. Paulo não leva Tito à toa, e ele vai dizer isso, ele está levando Tito como se fosse um estudo de caso. Tito ali é uma experiência, Tito está indo para poder dar argumentos para Paulo. Por quê? Porque depois ele vai dizer no verso 3, olha, mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão.
Paulo estava levando Tito lá para o coração da igreja de Jerusalém, com os donativos, com as contribuições da igreja gentílica, e ficou só observando. Vamos ver o que eles vão fazer, se vão mandar ele se circuncidar ou não. Como eu disse, ainda não tinha saído o parecer da igreja de Jerusalém. Então ele leva Tito, grego, não circuncidado, e levou, entrou, saiu e deu tudo certo. Então ninguém tem que circuncidar, porque se fosse necessário circuncidar, teriam circuncidado Tito. Então ele leva Tito, Paulo está lá levando o donativo, e Paulo também, ele está chegando lá com os donativos de maneira a mostrar que não há nenhuma separação entre a igreja gentílica, entre a igreja daqueles que não são judeus e a igreja daqueles que são judeus. Ele está indo levar socorro, ele está indo levar ajuda. Se havia no coração da igreja de Jerusalém, se havia no coração dos judeus cristãos alguma resistência aos cristãos gentílicos, eles deveriam reconhecer que estavam sendo socorridos, que eles estavam sendo alvo do amor da igreja gentílica. Então, é Deus trabalhando, porque Deus trouxe essa fome e Deus dá a revelação para a igreja de Antioquia para eles levarem aqueles donativos. Então, Deus criou uma oportunidade para que a igreja gentílica pudesse demonstrar amor e Paulo pudesse entrar em Jerusalém com um cristão gentio não circuncidado. E isso seria uma prova de que não há a exigência de ninguém para que alguém seja circuncidado. Esses falsos mestres estavam mentindo. Esses falsos mestres, esses judaizantes, estavam inventando história. Eles não estavam com o endosso dos apóstolos. Eles estavam acusando Paulo de pregar um evangelho diferente do dos apóstolos, mas quem estava fazendo isso? De fato, eram eles. Mais uma vez, Paulo desmascara eles. Então vejam, o propósito de Paulo não era buscar a autenticação, mas ele estava zelando pela unidade da igreja ao levar essa oferta. Veja o que ele diz no verso 2. Fui em obediência a uma revelação, que é a revelação do profeta Ágabo, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou não ter corrido em vão. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo que estava lá, e aproveitando que estava lá, e aproveitando que estava em companhia de Tito, ele chamou alguns apóstolos em particular. Ele só vai revelar quem são esses apóstolos um pouco mais à frente. Mas ele diz que chamou os de maior influência e apresentou o evangelho, por quê? Para não correr ou não ter corrido em vão. Porque Paulo entendia que se houvesse uma divisão na igreja entre cristãos judeus e cristãos não judeus, ele entenderia que estava trabalhando contra o evangelho. Seria correr em vão. Então ele estava lá trabalhando pela unidade dessa igreja. Independente de você ter sido chamado sendo judeu e você tendo sido chamado sendo gentio, você é um em Cristo, não existe separação. Então Paulo estava com essa preocupação no coração e por isso ele vai e apresenta o evangelho aos apóstolos, para que fique claro que só existe uma igreja de Cristo, só existe um tipo de cristão, e é aquele cristão que foi salvo pela graça no Senhor Jesus. Então, o fato de Tito ter sido reconhecido e não ser obrigado a se submeter à circuncisão é o argumento final contra os falsos mestres, dizendo que eles deveriam se circuncidar, porque Tito esteve entre os grandes, entre os de maior influência, e ninguém exigiu que ele fosse, então, circuncidado. Paulo vai dizer que esses que estavam inventando isso estavam colocando em risco a liberdade cristã. Verso 4. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão.
Paulo está comparando esses irmãos, esses falsos mestres, esses falsos irmãos, que ele inclusive trata como não sendo irmãos de verdade, como pessoas que estavam querendo minar a liberdade do evangelho. Estavam querendo de novo trazer as pessoas à escravidão da lei, trazer as pessoas à escravidão do desempenho, à escravidão de você ter que fazer algo para ser salvo. Então ele diz, olha, a esses, verso 5, a esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Paulo está dizendo aos Gálatas, olha, eu nunca cedi para esses judaizantes, eu nunca dei moral para esses falsos mestres, por quê? Porque eu preciso preservar a verdade do evangelho. Eu preciso que vocês entendam a verdade do evangelho. E que verdade é essa? A salvação é pela graça por meio da fé, nada mais. Não há nada que nós devemos fazer, não há nada que nós podemos fazer. Paulo está dizendo, o verdadeiro evangelho é que nós somos salvos totalmente pela graça, mediante a fé. Não existe nenhuma contribuição nossa, não existe nada que nós possamos fazer. Paulo está dizendo, aquele que diz que você precisa se circuncidar, aquele que diz que você precisa cumprir algumas dietas, cumprir festas, aquele que diz que você precisa obedecer à lei, ele está mentindo e ele está tentando acrescentar coisas ao verdadeiro evangelho de Deus. Paulo teve coragem de fazer isso junto dos apóstolos, no meio da igreja de Jerusalém. E nós hoje precisamos ter coragem para isso também, porque a gente não pode se enganar achando que esse problema só aconteceu lá. Na verdade, nós temos hoje essa luta presente, inclusive de judaizantes, isso que eu acho interessante. Quantas igrejas estão aí tocando chofar, trazendo arca da aliança, trazendo candelabro, trazendo bandeira de Israel. Gente, o evangelho não é judaísmo, o evangelho não é a cultura judaica. Isso é invenção de homens, estão acrescentando coisas. Há igrejas que dizem que você precisa guardar o sábado, há igrejas que acham que você precisa ter alguma experiência sobrenatural para ser um crente de verdade. Mas, na verdade, a única coisa que faz um crente é ele crer na obra redentora e salvadora do Senhor Jesus. Nada mais. Não existe nenhuma obra, não existe nenhuma diferenciação entre aqueles que creem. Todos os que creem são cristãos e são filhos de Deus, criados sobrenaturalmente pelo poder do Espírito. Então nós precisamos resistir a todo penduricalho que tentam colocar no evangelho. Desde usos e costumes, como roupas, como cortes de cabelo, como maquiagem ou não, até símbolos e cultura que tentam trazer para dentro da igreja. Nada disso é o evangelho. O evangelho é a salvação do pecador pela graça de Deus, mediante a fé. Isso é o evangelho. Era isso que Paulo estava protegendo e é isso que nós devemos proteger hoje. A salvação é pela graça, por meio da fé, para todo aquele que crê. Ponto. Nada mais. Não existem dois tipos de crente. Só tem aquele que foi salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há diferença entre o crente circuncidado e o crente não circuncidado. Não há diferença entre o crente batizado no Espírito Santo e o crente não batizado no Espírito Santo. Não existe diferença entre o crente que fala em línguas e o crente que não fala em línguas. Não existe diferença entre o crente que usa terno e o crente que usa camisa de malha. Não existe diferença. Se crê no Evangelho, se confia na cruz de Cristo, é crente pleno e total. Ponto. Nada mais é necessário. Esse é o evangelho que Paulo prega. E ele vai dizer no verso 6 que esse evangelho que ele prega foi
totalmente confirmado. Verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Ou seja, ele expôs o evangelho que ele pregava, ele levou o Tito, grego não circunciso, e os grandes homens de Jerusalém, os grandes apóstolos de Jerusalém, aqueles que eram considerados os mais importantes, aqueles que eram considerados os homens com maior autoridade na igreja, não acrescentaram nada. Não disseram para Paulo, circuncisa Tito, não disseram para Paulo, para de falar isso, ou passa a falar isso, nada. Então Paulo está dizendo, não foi acrescentado nada na minha mensagem, eles não alteraram nada. Então a mensagem que Paulo prega, o evangelho que Paulo prega, foi totalmente ratificado pelos apóstolos. Então ele passa a nos relatar como ele teve o seu ministério agora, o seu chamado também reconhecido. E como você percebeu aqui no verso 6, parece que ele está dando uma catucada em alguém aqui, né? Verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência. Ele está falando dos apóstolos. Mas quando a gente olha isso aqui, parece que Paulo está sendo meio desrespeitoso com os apóstolos, né? Paulo parece que está diminuindo os apóstolos. Não é nesse sentido. O que Paulo está fazendo aqui é corrigindo a visão que os falsos mestres tentavam colocar sobre os apóstolos. Os falsos mestres estavam querendo colocar os apóstolos como eles sendo os autenticadores da palavra de Deus. Se eles diziam que era, era. Se eles diziam que não era, não era. Então, o que os falsos mestres estavam tentando fazer era colocar sobre os ombros dos apóstolos uma autoridade que é de Deus. Porque o evangelho é de Deus. O evangelho é uma revelação de Deus. Então, nenhum homem, por mais importância que ele tenha na história da igreja, nenhum homem, por mais que ele tenha sido usado por Deus, esse homem não tem poder, ele não tem autoridade para ser ele o autenticador do evangelho. Então, Paulo está colocando aqui de uma maneira que comunica aos falsos mestres os apóstolos no seu devido lugar. Porque se você analisa, e aí de novo, faça a leitura do livro de Atos e veja como Paulo tem uma relação respeitosa com os apóstolos. Paulo não debocha dos apóstolos. Então, aqui, o que nós estamos vendo aqui no verso 6, é uma maneira dele se comunicar com os falsos mestres, dizendo, olha, esses aí que vocês estão querendo colocar no lugar de Deus, esses aí que vocês estão querendo colocar no lugar da autoridade divina, esses aí, para mim, são seres humanos normais, como eu sou também. Então, eles não são autenticadores do evangelho. Na verdade, eles são homens importantes? Sim. Fizeram muito pela obra da igreja? Sim. Mas eles não são Deus. Eles não têm autoridade para autenticar absolutamente nada. Tanto que eles não autenticam o evangelho de Paulo, eles reconhecem o evangelho de Paulo. No sentido de que essa é a mesma mensagem que Deus trouxe para nós. Eles não estão dizendo, olha, Paulo está certo porque nós concordamos com ele. Ele está dizendo, a mensagem que foi revelada a ele é a mesma mensagem que foi revelada a nós. Eles reconheceram, eu já vi isso em algum lugar. Eles viram que a mesma revelação que eles receberam, Paulo havia recebido. Então, os apóstolos não estão numa função, e eles mesmos não se colocam numa função de autenticadores do evangelho. Eles se colocam numa posição de quem reconhece, ouvir, e é isso aí mesmo, foi isso que Deus falou. Então, segue em frente, querido. Então, a ratificação, e Paulo deixa isso claro, dizendo que eles não são autenticadores do evangelho. E ele ainda diz mais, versos 7 a 9,
Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. O que ele quer dizer aqui? O que ele está dizendo? Que os apóstolos reconheceram que Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Por isso que ele diz, confiado o evangelho da incircuncisão. Paulo foi chamado para pregar para aqueles que não eram judeus. Da mesma forma que Pedro foi chamado para pregar para os judeus, como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Paulo não está dizendo aqui que há dois evangelhos. Só existe um evangelho. Mas existem duas abordagens, dois ministérios acontecendo aqui de maneira paralela, de maneira complementar. Da mesma forma que Pedro estava pregando para os judeus que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam o Senhor e que precisavam entender que Jesus era o Messias que eles estavam aguardando desde sempre, Paulo estava pregando para aqueles que não conheciam o Antigo Testamento, que não estavam esperando um Messias, mas entendendo que o ministério de Cristo era para abençoar todas as nações, todas as famílias da terra, como Deus havia prometido a Abraão quando fez o seu chamado. Então, são abordagens diferentes. E o que Paulo está dizendo é que eles reconheceram, verso 9, quando reconheceram a graça que me foi dada, aí aqui ele diz o nome dos figurões, né? Até então ele chamava só de gente influente, aqui ele diz o nome. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão. Então, eles receberam não um aperto de mão qualquer. O que Paulo está dizendo aqui é que os apóstolos de Jerusalém, os grandes homens, os colunas da igreja de Jerusalém, estenderam a mão de uma parceria, estenderam a mão reconhecendo e chamando para a comunhão. Nós somos irmãos, nós pregamos o mesmo evangelho, nós estamos cumprindo os mesmos propósitos. A única diferença é que a minha audiência é judaica e a sua audiência é gentílica. Mas aqui, os apóstolos de Jerusalém estendem a mão da comunhão para Paulo e Barnabé, reconhecendo que a igreja fora de Jerusalém, que a igreja que estava crescendo entre os gentios, era a igreja de Deus, igrejas irmãs, eles estavam em unidade. Então, eles reconhecem o chamado de Paulo. Da mesma forma que eles haviam reconhecido a mensagem de Paulo, que estava sendo atacada pelos falsos mestres, agora eles reconhecem o ministério de Paulo. Você é apóstolo entre os gentios, então o seu ministério também é reconhecido. E a única coisa que os apóstolos pedem a Paulo está no verso 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vejam, Paulo estava lá levando donativos para os pobres. E mesmo depois disso, você vai ver nas cartas de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver ele fazendo coletas, estimulando coletas para ajudar os irmãos de Jerusalém. Então, Paulo foi fiel, inclusive, quando ele foi preso em Jerusalém, quando estava indo levar coletas. Isso, a prisão que ele tem lá no final do livro de Atos, que acabam levando ele para Roma, porque ele queria ser julgado por César, ele foi preso porque ele estava indo levar donativos. Então, Paulo cumpre tudo aquilo que foi necessário. Então, Paulo, no trecho que nós lemos hoje, traz mais elementos para a sua defesa. Os apóstolos não acrescentaram nada à sua mensagem, eles ratificaram a sua mensagem. E o seu chamado aos gentios foi reconhecido também pelos apóstolos. Então, Paulo está silenciando os falsos mestres nas suas acusações. Eles não poderiam mais alegar que Paulo era um apóstolo falso ou um apóstolo inferior. E eles também não poderiam acusar a sua mensagem de ser uma deturpação do evangelho, porque ele esteve com os apóstolos e apresentou o seu evangelho aos apóstolos. E de que maneira a gente pode aplicar
esse trecho da vida de Paulo, esse trecho da carta de Gálatas, a nossa vida. Que ensinamentos a gente pode tirar aqui? Primeiro ponto, o evangelho não pode ser autenticado por nada e nem por ninguém. Nós não devemos ter no nosso coração o desejo de autenticar o evangelho por meio de obras humanas. Nós não devemos ter no nosso coração um desejo de comprovar o evangelho, porque nós não temos essa autoridade, nós não temos esse chamado. O evangelho é algo que vem dos céus para nós, e nós não temos condições de avaliá-lo, de autenticá-lo. Da mesma forma que a circuncisão, Paulo diz que a circuncisão não é uma autenticação do evangelho, nós também não devemos estar buscando nenhum tipo de autenticação. Não é o terno, não é a gola clerical, não é o vestido comprido, não é obra de caridade. Nós não devemos imaginar que uma igreja influente seja comprovação, seja uma autenticação do evangelho. Existem hoje pessoas buscando que a igreja autentique o evangelho por meio das suas ações. Nós somos uma igreja influente, nós somos uma igreja que está na política, que está dominando determinados poderes. Por quê? Porque nós somos a igreja de Deus. Isso não autentica a igreja de Deus. Nós somos uma igreja que ajuda tantas pessoas, nós somos uma igreja que faz caridade, que transforma a vida de N, de B e de C. Isso não autentica o evangelho. Nós não temos como autenticar o evangelho através de nenhuma obra que a gente realize. O evangelho de Deus não pode ser autenticado por meio de obras. O evangelho de Deus também não pode ser autenticado por meio de pessoas. Da mesma forma que Paulo não permitiu que colocassem os apóstolos como autenticadores do evangelho, nós também não podemos nos submeter e imaginar que qualquer pessoa possa ser um autenticador, por melhor que ela seja. Existem pessoas hoje que estão seguindo teólogos, que estão seguindo homens, que estão seguindo pessoas que, embora estejam fazendo coisas importantes, eles são homens. Então não importa se você gosta de um pregador, se você lê um teólogo, se você acha Martinho Lutero um homem impressionante, se você acha João Calvino um homem impressionante, ou qualquer outro pregador contemporâneo, nenhuma dessas pessoas é autenticador do evangelho. Eles são homens que estão sujeitos a falhas, que estão sujeitos a pecados. Eles não são autenticadores do evangelho. Nós vamos ver na semana que vem que Paulo dá um puxão de orelha em Pedro, porque Pedro é um ser humano e erra. E se nós conhecêssemos a fundo a vida de qualquer homem que a gente admira, se a gente fosse amigo pessoal de Lutero, tenho certeza que nós teríamos histórias para contar a respeito dele. Só uma coisa, por exemplo, Lutero odiava os judeus, porque os judeus mataram Jesus. Ele era antissemita. Então você pode buscar na biografia de qualquer grande homem da história que você vai encontrar pecados, porque o único que não pecou nessa vida foi o Senhor Jesus. Então nós não somos seguidores e o evangelho não pode ser autenticado por ninguém, porque o evangelho é uma obra divina, que vem do alto, e é Ele que autentica, é Ele que faz. Paulo não deixou que ninguém tentasse autenticar o evangelho com seus costumes judaicos ou com a autoridade dos apóstolos. Nós não devemos buscar autenticar o evangelho nem por obras, nem por pessoas. Nós devemos crer que o evangelho é algo divino. E aí vem a segunda aplicação. É o evangelho autêntico que produz coisas. Nós não autenticamos o evangelho, mas o evangelho autêntico, o evangelho verdadeiro, ele produz coisas. A primeira coisa que o evangelho autêntico gera, verso 4. Isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar
a liberdade que temos em Cristo Jesus. O evangelho autêntico, ele produz liberdade em nós. Que liberdade é essa, Guilherme? Liberdade para fazermos o que nós quisermos? Liberdade para vivermos da maneira que nós achamos que é melhor? Não. É uma liberdade espiritual, no sentido de que nós não precisamos nos justificar. Liberdade de nós não precisarmos mais nos auto-justificar, porque enquanto nós estávamos buscando alcançar o favor de Deus, nós éramos prisioneiros, porque nós somos pecadores e nós jamais vamos conseguir por nós mesmos alcançar o padrão de Deus. Nós não vamos por nós mesmos conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, nós não vamos ter a virtude. Então, quando nós somos, todos nós, declarados pecadores, quando todos nós somos declarados incapazes, Deus diz: eu os amei e eu salvarei vocês. Eu vou fazer o que é necessário. Eu enviei o meu filho para que ele fizesse o que é necessário. E em Cristo nós somos livres, porque eu e você não somos amados pela nossa performance. Nós estamos livres de buscar uma performance para sermos mais amados por Deus, porque Deus já nos ama com a totalidade do seu amor. E isso não depende do nosso desempenho, não depende de nós sermos os que mais vão à igreja, nós sermos os que mais leem a Bíblia, nós sermos os que mais passam tempo orando, nada disso. Nós somos miseráveis pecadores e Deus nos amou ao ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse é o amor de Deus. Deus fez isso por homens e mulheres pecadores. Nós estamos livres e nós buscamos agradar a Deus não para sermos salvos, mas porque Ele já nos salvou. Nós buscamos fazer a vontade de Deus não tentando ser amados por Deus. Nós buscamos fazer a vontade de Deus porque nós sabemos que Ele nos ama com a plenitude do seu amor. Isso é ser livre. Segunda coisa que o evangelho autêntico produz: missão. Pedro é enviado aos judeus, Paulo é enviado aos gentios. O verdadeiro evangelho produz pregação a todos. Aqueles que foram alcançados pelo evangelho receberam de Deus uma missão: ide por todo o mundo, em todas as nações, pregai o evangelho, ensinai a eles tudo aquilo que eu tenho os ensinado, fazei discípulos. O evangelho autêntico produz missionários. E eu não estou falando de missionários que vão para a África, não estou falando de missionários que vão para a Europa, eu estou falando de missionários que vão para o seu vizinho, que vão para o seu colega de trabalho, que vão para o seu colega de faculdade, missionários espalhados nesse mundo, que vão alcançar desde a África até a rua aqui do lado. Nós fomos chamados para sermos missionários. O mesmo evangelho a todos. Não é um evangelho para os judeus, não é um evangelho para os gentios. É o mesmo evangelho sendo pregado a todos, de acordo com as características de cada um. Estratégias são feitas, mas o evangelho é um só. Então, Paulo tinha uma abordagem, Pedro tinha outra abordagem, mas o evangelho que era pregado era o mesmo. O evangelho genuíno, ele prega a salvação pela graça mediante a fé. Porque no mundo, meus queridos, todos estão buscando redenção. Até mesmo aqueles que não acreditam em Deus. Porque os que têm alguma fé estão buscando redenção por meio da sua religião, tentando ser alguém melhor, tentando alcançar a Deus, porque todas as falsas religiões buscam desempenho, e o homem tentando alcançar Deus, e eles estão presos, prisioneiros nessa tentativa. O evangelho verdadeiro, que é levado pelo missionário, ele liberta essas pessoas. Mas até mesmo o ateu, ele está buscando redenção pelo seu desempenho, buscando redenção pelo seu intelecto, buscando redenção pelo seu sucesso. Ele está sempre buscando algo. E quando levamos o evangelho para essas pessoas, nós dizemos: pare, renda-se, e que Deus te entregue graciosamente a salvação dele. Pare de buscar, pare de construir, de tentar construir a sua salvação. E por fim, já estou terminando,
O evangelho autêntico, ele produz comunhão. Paulo recebeu a mão estendida dos apóstolos numa comunhão, mas não é qualquer comunhão. Essa mão só foi estendida na medida em que eles reconheceram que criam na mesma verdade. Comunhão genuína é feita ao redor da verdade. Nós podemos e devemos nos relacionar com todos? Sim. Nós devemos construir caminhos e pontes para podermos alcançar a todos e levar o evangelho a todos? Sim, mas comunhão verdadeira é somente para aqueles que compartilham da mesma verdade. Eu amo pessoas, eu convivo com pessoas, eu busco pessoas que eu quero pregar o evangelho a elas e me relaciono com elas e as amo e tenho muito prazer em estar com elas, porque eu quero encontrar sempre meios de pregar e falar da palavra de Jesus para elas, mas eu não tenho comunhão com eles, porque eles não creem no que eu creio, eles não compactuam com o meu modo de vida e eu não compactuo com o modo de vida deles. Isso não impede que a gente se relacione, isso não impede que a gente se frequente, porque é necessário que eu esteja presente para poder pregar o evangelho, mas nós não temos comunhão. Comunhão verdadeira só existe quando há acordo em relação à verdade. E Paulo e Pedro e Tiago e João tiveram comunhão porque estavam ao redor da mesma verdade, eles estavam pregando o mesmo evangelho. Então, que nós possamos ter liberdade, que nós possamos ser missionários e que nós possamos ter comunhão por causa do verdadeiro evangelho que vem de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pelo evangelho, porque não foi feito por ninguém nesse mundo, mas foi dado por ti, planejado por ti, arquitetado, planejado, executado totalmente por ti. Nós não temos nenhuma participação, nenhuma ação na obra que nos salva. É algo realizado totalmente por ti. E nós estamos aqui nessa noite, fruto dessa obra, e vivemos para ti, em total gratidão, aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Senhor. Que o evangelho autêntico esteja governando a nossa vida, numa liberdade que nos deixa livres da prisão do desempenho. Que estejamos pregando o evangelho como missionários e que tenhamos comunhão ao redor da verdade. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares agora. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Desculpa por esses minutinhos aí que eu passei.